Oferecimento Vic Bolt. A gente é o que a gente nutre. E eu recebo aqui no programa referencial o pastor Antônio Fontes, da Igreja Presbiteriana. Pastor, obrigada por ter aceito o nosso convite. Alciné, é sempre uma alegria muito grande estar com você e também com seus telespectadores. Pastor, já é de casa, gente, eu digo sempre isso, né, pastor? Porque Verdade. A gente tem sempre falado aqui sobre assuntos que diz respeito, né, à vida espiritual. Uhum. E hoje, pastor, eu quero trazer à tona os últimos dias. Os últimos dias. Porque tem se falado muito nisso, né? Uhum. Mas o que realmente a Bíblia fala a respeito desses últimos dias? Nós estamos vivendo isso, de fato? Isso é muito interessante, Alciné, falar sobre os últimos dias. Assim como você, eu também tenho ouvido algumas pessoas falando sobre isso em relação às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, no mundo todo, não é? Estas situações todas, esses problemas, essas coisas que estão acontecendo, que estão preocupando muitas pessoas, que está assustando também muita gente, isso tem levado pessoas a uma série de questionamentos. Uhum. E aí quando a gente vai para a Bíblia, e é importante que se vá para a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E é na Bíblia que nós encontramos a orientação de Deus acerca de todas as coisas no que diz respeito à vida humana também, né? E não tem como nós não entendermos que todas estas coisas que acontecem, elas são sinais dos últimos dias. Mas não significa que estamos nos últimos dias. Uhum. Seria até um erro muito grave querer aqui, por exemplo, marcar uma data e dizer que nós estamos já realmente nos últimos dias. O que nós podemos afirmar é o que Jesus disse ao instruir os seus discípulos. Lá no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas há um registro do chamado sermão profético de Jesus, onde ele diz, olha, nos últimos dias, ele fala sobre os sinais. Sim. Muitas coisas aconteceriam, inclusive guerras, rumores de guerras, inimizades, o atrevimento dos filhos em relação aos pais. Agora isso a gente acompanha aí ao longo do tempo, né? Exatamente. Isso vem acontecendo, mas o que está chamando a atenção nesses últimos dias é, por exemplo, o aquecimento global. Uhum. Muita gente fala, né? A elevação do nível do mar. Terremotos. Aí vem catástrofes. Né? Aquele vulcão que estava adormecido há não sei quanto tempo. Então, eu fico pensando assim, Alcineia, por que nós não paramos para uma reflexão mais séria acerca de todas essas coisas? Uma vez que nós entendemos que Deus ele é soberano e tem o controle de todas as coisas. Especialmente quando nós somos informados de que a história humana, a vida humana, ela tem um começo, um desenvolvimento e um fim. Nós estamos caminhando para um fim. O fim da humanidade, da história humana. Estamos caminhando. Não podemos dizer que agora, nesse século, que é daqui a 100 Sim. anos, nós não podemos afirmar. Mas tudo isso que acontece, o que você mencionou, são sinais de que nós estamos caminhando para um fim. Quando será, nós não sabemos, mas que a palavra de Deus, por certo, ela se cumprirá. Pastor, né? Agora, inclusive, na palavra fala dos 7 selos, né, do Apocalipse. Uhum. O que significa isso? Olha, na verdade, veja bem, abordar essa questão do Apocalipse aqui seria uma coisa até muito complicada, em função de que nós não teríamos o tempo necessário para abordar. O livro de Apocalipse, ele é visto por muita gente como um livro assustador, por conta das figuras que aparecem ali, por conta dos ensinos que estão ali marcados por muitos mistérios, sinais e figuras meio que estranhas. Então, algumas pessoas até não entendem, acham que o livro de Apocalipse foi escrito para causar algum certo de preocupação, de temor, de terror no coração humano. Mas o livro de Apocalipse foi escrito para despertar a sua igreja, para mostrar de que, apesar das dificuldades, apesar da incidência de problemas, de inimizades, de perseguições, ao final,
a igreja será vencedora, porque o Cristo que foi crucificado, ele está vivo. O livro de Apocalipse foi escrito por João, numa situação difícil. Ele foi exilado na ilha de Patmos. E ali, na ilha de Patmos, ele teve aquelas visões que Deus permitiu que ele tivesse. Ainda disse para ele, não somente percebe as coisas, mas escreves todas as coisas que estás vendo. Para quê? Para que todas aquelas revelações fossem levadas aos cristãos da época, que estavam passando por um período de perseguição, a fim de que eles pudessem descansar o coração, de que embora eles estivessem passando por situações tão cruéis e tão difíceis, mas que esse Cristo que por eles morreu, era o Cristo que é o vencedor, né? Cristo é apresentado como grande vencedor. Momentos difíceis também é o que todo mundo está vivendo, né, em meio à pandemia, que é mais um acontecimento. Também. O que o senhor diria, pastor, só para encerrar o nosso bate-papo sobre o assunto, o que o senhor diria para essas pessoas que estão nos acompanhando agora? Olha, eu diria a vocês, queridos, vocês que têm acompanhado o programa da Alcineia, e a Alcineia sempre tem trazido matérias muito interessantes, e essa é mais uma, eu acho, que nos serve de alerta para todos nós. Eu diria, nós precisamos conhecer a esse Deus que é revelado nas Escrituras. Conhecendo esse Deus, nós precisamos nos submeter a Ele. Crendo nele, nós vamos poder descansar, que independentemente das coisas que estão acontecendo, pandemias, guerras, rumores de guerras, violência, todas essas coisas estão previstas nas Escrituras. Mas nós precisamos descansar o nosso coração de que o Deus eterno, poderoso, que se revela nas Escrituras, é um Deus que ama e que guarda aqueles que nele confiam. Então a gente precisa descansar, é conhecer a Deus e descansar nele. Conversei aqui com o pastor Antônio Fontes, da Igreja Presbiteriana, falando aqui sobre os últimos dias. Nós realmente estamos vivendo ou não? Pastor, muito obrigada por ter tirado um tempinho aí para estar conosco aqui falando de um assunto tão importante. Nossa, né? Eu é que agradeço a oportunidade de estar com você e mais uma vez com seus telespectadores. E a minha oração é que Deus a todos, em Cristo Jesus, abençoe. Palavra de vida. Oferecimento Vic Bolt. A gente é o que a gente nutre.